Fake news, tá aí um termo que muita gente ouviu falar. Ah, isso é fake news, isso aí que você está me mostrando é fake news. Mas fato é que a notícia falsa pode atrapalhar e muito o enfrentamento à pandemia, além de vários outros riscos, até mesmo riscos à democracia, são possíveis a partir aí da disseminação das fake news. Como fazer o enfrentamento a isso? Como que a ciência vai enfrentar as notícias falsas, em especial num contexto de pandemia? É isso que nós vamos discutir nessa edição do MS em Pesquisa. Uma inter-relação que poderia ser totalmente dispensável, mas não é. Saúde e fake news. Com a pandemia de coronavírus, pelas mais diversas razões, negacionistas disparam notícias falsas que descredibilizam o trabalho dos cientistas e principalmente das orientações de enfrentamento à Covid-19. É nesse cenário de notícias falsas e movimentos de desinformação que surge a divulgação científica, que nada mais é que a tradução do conhecimento produzido pelos cientistas para toda a população. Jornalistas são grandes divulgadores a partir do jornalismo científico, mas as redes sociais também garantem lugar de fala para os próprios pesquisadores e produtores de conteúdo digital. Mas nesse cenário todo é que surgiu em 2020 uma nova edição do Mídia Ciência, um projeto da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul com a Fundect, entidade estadual fomentadora de ciência, que procura popularizar as pesquisas feitas em Mato Grosso do Sul em vários meios. Instagram, YouTube e até revista são produzidas pelo grupo de jornalistas para tornar o trabalho dos pesquisadores mais próximo da realidade das pessoas. É um esforço para garantir o reconhecimento dos esforços da ciência. Afinal, conhecimento é poder. E por que é que alguém seria contra isso? E para conversar sobre esse assunto com a gente aqui no MS em Pesquisa, eu gostaria de convidar aqui para a nossa transmissão o André Mazzini, ele que é jornalista, com mestrado em comunicação e também em antropologia, doutorado em história, servidor lá da UEMS, que coordena o projeto Mídia Ciência, que é uma parceria entre a Fundect e a UEMS. André, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da TV Assembleia. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer e uma missão falar sobre isso. André, eu acho que é difícil a gente começar a falar um pouco sobre divulgação científica e tudo mais, sem antes entender um pouco de fake news. Até porque muito desse papel que a divulgação científica ganhou nos vários suportes, né, Twitter, Facebook, YouTube e vários outros canais, tem que passar por cima das fake news. Dentro do que eu queria saber como que você entende esse crescimento das fake news, quando que isso começou, esse movimento aí de criação de notícias falsas? Quando começou, desde quando começou a comunicação humana, né? A notícia falsa, a mentira faz parte da composição do que a gente é enquanto sociedade, sempre existiu. Até nas primeiras manifestações de jornal que teve ainda no Império Romano, já encontravam fake news lá. Então, você imagina agora, né? Então, fake news sempre teve, a mentira no jornalismo sempre teve. Agora, nos últimos anos, a gente tem um componente diferente, que é a chegada da internet e das redes sociais, principalmente, que amplificam muito o lugar de fala de algumas pessoas. Então, pessoas que antes não tinham espaço para se comunicar, agora têm. E, às vezes, pessoas que não têm uma qualificação para isso, não têm uma preparação, e isso determina muito em como que essas fake news começam a ser espalhadas. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia falar que é decisivo nesse contexto atual de fake news que a gente tem a atuação dos robôs, dos algoritmos, né, de quando ela é usada intencionalmente, quando um grupo político, um grupo social joga uma notícia falsa, mas com o objetivo de espalhar mesmo, né? Hoje em dia, já existe uma percepção diferente a respeito disso. Tem uma pesquisa recente do MIT, por exemplo, que constatou que as fake news, elas se espalham, Thiago, 70% mais do que as notícias verdadeiras. Eles analisaram uma amostra no Twitter, desde 2006 até pouco tempo atrás, mais de 126 mil postagens de notícias que eles já sabiam que eram falsas, né? Então viram como que elas se comportavam, esse tipo de notícia,
e eles viram que, assim, é estrondoso o quanto que uma fake news atinge mais. Em média, pra você ter uma ideia, uma notícia verdadeira atinge 1.000 pessoas no Twitter, em média. Uma notícia falsa, entre as mais populares, uma fatia de 1% das que mais se espalham, chega a atingir 100.000 pessoas. Então, é muita gente, a maioria das pessoas a maioria do que faz essas fake news se espalharem, a novidade desse estudo mostrou que não são os robôs. Os robôs até ajudam a acelerar um pouco a visibilidade dessas notícias falsas, mas quem compartilha mesmo fake news são pessoas comuns, pessoas que normalmente não têm muita familiaridade com a rede social, que estão na rede social há menos tempo, pessoas que seguem menos pessoas, que são seguidos por menos pessoas, mas que ajudam a espalhar isso. Então, a fake news sempre existiu. A fake news como um projeto de poder, ou como uma estratégia política, uma estratégia de convencimento social, ela ganhou muita força com as redes sociais, sem dúvida, e é algo que, olha, eu sou um estudante da área faz um tempo e não vejo muita solução a curto prazo, principalmente porque ainda não tem mecanismos de controlar isso em talvez a rede que mais espalha fake news, que é o WhatsApp, né? Você ainda tem algumas ferramentas no Instagram, no Facebook, mas em micro-redes como o WhatsApp ainda é muito difícil saber como que vai ter um controle efetivo disso. Você falou uma coisa interessante, que às vezes as fake news elas têm mais visualizações, acho que é muito a ver também com assim, a fake news fala o que eu quero ouvir. Eu lembro, não sei se você vê uma certa correlação também, nos primeiros anos do governo do ex-presidente americano Donald Trump, nas entrevistas coletivas que eram feitas na Casa Branca, se falava muitas coisas e depois as pessoas falavam, não eram fake news, são fatos alternativos. Eu lembro muito desse termo lá em 2017, fatos alternativos, não são fake news. Você acha que tem muito disso? É a gente falar alguma coisa que as pessoas querem ouvir, por isso as fake news são tão interessantes? Sem dúvida, as fake news são mais interessantes, né? Sempre quando você vai contar uma mentira, a liberdade narrativa que você tem para criar uma coisa atraente, pelo menos em nível de entretenimento, é muito maior. E essa palavra é uma palavra decisiva para você entender também as fake news no nosso contexto, né? Toda nosso comportamento em redes sociais, em comunicação, ele busca muito o entretenimento. Quando a gente está lá, a gente busca se entreter. A gente não está exatamente buscando informação numa rede social. A gente busca relacionamento e entretenimento. E quando a notícia começa a circular nesse meio, ela precisa se adaptar ao contexto de entretenimento. Então, ela precisa entreter. E quando ela precisa entreter, daí pronto, daí ficou difícil manter o compromisso com a verdade estrita, porque a verdade estrita nem sempre é muito legal, nem sempre é muito interessante, né? Então, você tem uma margem aí para criação muito grande. Daí é claro que, assim, a gente está falando num contexto de comunicação que é importante, que é fundamental, aliás, mas tem outros contextos maiores, né? Tem o contexto filosófico da pós-verdade, que muita gente trata isso como um mito, mas que é um fato. A gente tem o aumento do número de informações que a gente tem para se posicionar sobre algum tema, às vezes deixa a gente indeciso sobre o que eu vou ouvir de fato. Então, eu tenho tantas opiniões sobre um determinado tema, e eu não, de repente, assim, eu já não confio tanto no líder religioso para dar uma versão da verdade, ou no meu pai, ou na minha mãe, nem no patriarcado, nem na igreja. Então, a gente vai perdendo um pouco essas referências, e daí, na hora de se posicionar do que a gente acredita que é verdade, fica uma confusão danada, e as pessoas tendem a acreditar, ou dizer que acreditam, ou dizer que confiam naquilo que faz sentido para elas pessoalmente, não necessariamente naquilo que faz sentido. Então, existe um problema, assim, de muitas ordens. A fake, eu costumo falar isso para os meus amigos, para os meus alunos também, que eu acho que as fake news, do jeito que a gente conhece, é talvez uma das piores patologias que a nossa democracia já enfrentou. Porque, assim, ela corrói o centro da democracia, que é a discussão, né? Que é a discussão dos fatos, o desenvolvimento do pensamento, a construção de posições. Então, ela vai minando essas coisas de uma forma que, às vezes, interessa a alguns grupos, né? E alguns grupos podem manipular isso. Haja vista o número de escândalos que a gente tem visto no mundo inteiro, né? De vazamento de informações, de como que empresas e grupos têm usado mesmo dados de usuários para espalhar notícias falsas, né? Mas notícia alternativa, assim, é um termo válido, porque a gente está falando que não existe uma verdade absoluta, né?
E eles entram nessa onda e falam, então, verdade é qualquer coisa que eu acredite, né? Bom, André, esse debate sobre as fake news e democracia, eu acho que também é um debate super válido, super comprido e muito importante. Mas eu queria partir para uma outra questão das fake news, mas com relação agora à pandemia. Há uma avaliação que eu faço que uma notícia falsa numa crise sanitária, ela custa vidas. Na sua avaliação, como as fake news atuaram durante essa pandemia de Covid-19? De uma forma trágica, Thiago, de uma forma trágica, em vários aspectos, porque as fake news, elas sempre circulam num ambiente um pouco alternativo, um underground, né? É quase que uma coisa que circula ali de forma, enfim, não muito oficial. O que a gente tem visto acontecer no Brasil de uma forma muito intensa e em alguns países do mundo também, você citou os Estados Unidos de Donald Trump também, o problema quando essa notícia falsa, ela ganha tons de discurso oficial, porque daí você tem uma dificuldade para dizer, porque é uma autoridade, são autoridades defendendo isso, e você tem no Brasil, por exemplo, e isso está sendo mostrado agora na CPI, tem várias discussões que estão levantando isso, mas o quanto que custou e tem custado você vender ideias como tratamento precoce, como, enfim, a negação da vacina, ou tantas outras coisas que são bem, bem problemáticas, né? Mas para dar um dado indicativo aqui para você, tem uma pesquisa recente do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que avaliou a percepção de jovens sobre ciência, né? E mesmo numa faixa etária relativamente que tem acesso às redes sociais, tem acesso a meios de informação, 1/4 das pessoas acham que é perigoso vacinar criança. É muita gente, é muita gente. Eu vi até alguns sites que publicaram essa pesquisa no inverso, falando, 75% diz que não é perigoso, mas o dado para mim chocante é que de cada 4 pessoas no Brasil, cada 4 jovens no Brasil, um acha que vacina é perigoso e não vai tomar. Então, como que a gente controla uma pandemia que só é controlada efetivamente por vacina, se eu tenho uma percepção na base de que essa vacina faz mal? Você entende? Então, assim, o custo de como essas notícias falsas têm se espalhado, a gente tem visto de uma maneira trágica no Brasil, e é só olhar os números, né? É difícil brigar contra as estatísticas todas do que a gente tem visto, especialmente se você comparar a outros países, inclusive de população equivalente, assim. No Brasil, ainda a percepção sobre ciência, isso é contraditório, porque, assim, o brasileiro confia no cientista, né? Ele tende a confiar na ciência e no cientista. Mas quando entra nessa arena de debate político, já não é mais o cientista falando, é o líder que a pessoa respeita, né? É a autoridade que faz sentido para ela. Então já deixa de ter uma razoabilidade. A pessoa só acredita no discurso passional daquilo, né? E isso, para a gente, no Brasil, custou, eu não tenho a menor dúvida de falar que isso custou muitas vezes, assim, inexplicável. De se lamentar muito mesmo. Bom, André, a gente vai para um rápido intervalo aqui no MS em Pesquisa e já volta. Estamos de volta com o MS em Pesquisa aqui na TV Assembleia, hoje conversando com o jornalista André Mazzini, que é coordenador do projeto Mídia Ciência, entre a UEM, que é o coordenado aí, que é uma realização da UEMS, e da Fundect. André, a gente estava falando agora nesse primeiro bloco de fake news, eu queria partir agora para a divulgação científica. Talvez por isso, tanta coisa acontecendo, esse risco que as fake news representavam para a saúde das pessoas, que a divulgação científica ganhou uma nova roupagem nessa pandemia. A gente começou a ver colunistas de ciência, até na televisão. Eu cito aqui um exemplo, a Natália Pasternak, com muita frequência agora na televisão, virou colunista da rádio CBN, que é uma rádio nacional também. A divulgação científica ganhou esse corpo ou é uma impressão um pouco mais pessoal minha? Ganhou sem dúvida, ganhou até por conta de uma relação de demanda mesmo, né? O jornalismo, a comunicação de uma forma geral também trabalha sob demanda, né? Então, se existe uma demanda de interesse por notícias de ciência, isso vai aumentar. Mas, assim, como eu até comentei numa pergunta anterior, o interesse do brasileiro a respeito de ciência sempre foi grande.
Tem o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia avalia isso de anos e anos, desde a década de 80, como que as pessoas percebem a ciência, e nas últimas 2 ou 3 pesquisas dessa amostra, eles já mostravam que, por exemplo, o interesse do brasileiro por ciência é maior do que o interesse por esporte, é maior do que o interesse por cultura. Numa escala que tem, eu até fiz uma colinha para lembrar para vocês, dos temas de maior interesse que o brasileiro demonstra, segundo essa pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, fica em primeiro lugar meio ambiente, me surpreendeu até um pouco esse dado. Em segundo lugar, com o mesmo indicador, fica saúde. Em terceiro lugar, religião. E em quarto lugar, ciência. E depois vem esporte, cultura. Então, isso não é um dado só de agora, no contexto de pandemia, é um dado de antes. Então, o brasileiro tem, sim, interesse em temas científicos e confia também na figura do cientista. Mas daí tem um dado curioso, Thiago, que, assim, apesar de ter esse interesse em ciência e apesar de ter um índice de confiabilidade alto na figura do cientista, especialmente no cientista de uma universidade pública, de universidades públicas, o brasileiro não conhece o cientista, não conhece. De cada 100 pessoas dessa mesma pesquisa, só 5 conseguiam dizer o nome de um cientista. E ainda a maioria desses 5% que diziam o nome do cientista, diziam o nome do nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que é o astronauta Marcos Pontes, né? E como ele está em evidência agora, as pessoas costumam lembrar dele, mas antes dele no ministério, o indicador era ainda menor, assim, menos de 5 pessoas a cada 100 sabiam o nome de um cientista sequer. E ainda acho mais assustador, é que só 12% dos brasileiros conseguem mencionar o nome de uma instituição de pesquisa. E daí eu estou incluindo universidades, Embrapa, enfim, várias instituições que no Brasil desenvolvem pesquisa, mas daí você vê como que é um contrassenso, né? O brasileiro gosta de ciência, confia no cientista, mas não sabe muito sobre ciência, não conhece, de fato, não tem acesso ao conhecimento, e é nesse sentido que o Mídia Ciência, e é um projeto, o EMES, Fundect, mas também com recurso do governo do Estado, tem promovido divulgação e popularização da ciência. Não só divulgação, mas popularização, no sentido de ter uma comunicação ainda mais simples, para chegar na base mesmo, né? Nem sempre a gente fala dos detalhes de uma pesquisa, mas a gente precisa fazer a ciência e os cientistas se tornar mais populares, mais humanizados, mais perto das pessoas. Esse tem sido o nosso desafio. Sobre esse ponto da popularização da ciência, eu tenho sempre uma dúvida comigo, queria saber a sua opinião também. A academia, é da sua opinião que talvez ela nunca tenha sido tão aberta também a dialogar com a sociedade, ou a forma de comunicação da academia, que é um pouco mais, vou usar entre aspas, não é esse termo bem que eu queria usar, mais rígida, por meio de artigos científicos ou eventos um pouco mais especializados. Talvez isso tenha contribuído para essa dificuldade das pessoas entenderem, conhecerem quem são os cientistas, quais são as instituições? Acho que sim. Eu acho que, especialmente, a pandemia, ela deixou muito claro o imperativo que existe, e isso é um chamado para os pesquisadores também. Esse é um desafio. A comunidade científica tem sido desafiada a se comunicar mais. Porque, de fato, existe essa ideia de que dentro da academia é um conhecimento muito especializado, e até uma dificuldade que eu já tive como cientista, como jornalista de ciência, é de fazer os pesquisadores falarem, porque às vezes ficam com medo de que você vai ser muito reducionista, que você vai dar exemplos muito simplórios, enfim, existe um receio quanto a isso, mas que eu acho que vem sendo quebrado, porque esse contexto mesmo que a gente tem falado até agora, dos riscos sociais que existem na divulgação de fake news, deixou claro a falta que faz ter cientistas falando, ter pessoas assumindo o lugar de fala, porque a gente tem um lugar, um espaço social quase alternativo, que são as redes sociais, quase não, é alternativo, e que ele foi ocupado por influenciadores que focam só em entretenimento, como a gente já vinha falando, youtubers, personalidades, enfim, nada contra eles, acho que existe espaço para tudo, mas existe também um lugar nesse meio que demorou para ser ocupado
pelos pesquisadores e pelos cientistas. Eu acho que nos últimos anos, especialmente a partir de 2020 com a pandemia, mas eu já vinha vendo esse movimento anterior, uma consciência da comunidade científica a respeito da necessidade de comunicar o que ela está pesquisando. Então não adianta o pesquisador desenvolver uma pesquisa incrível, que vai ser publicada no mundo inteiro. Se ele não for capaz de explicar isso para a população, de prestar contas sociais a respeito desse conhecimento que ele produziu, essa pesquisa vai ter um alcance muito limitado. E por isso que é importante mesmo, você citou a Pasternak, tem o nosso Júlio Croda aqui de Mato Grosso do Sul, que tem ocupado uma posição de divulgador científico bem importante, tem o Átila Yamarino, tem o Pirula, que já fazia isso antes, e agora, enfim, por crescer a demanda, cresceu também o número de pessoas que trabalham com isso, mas ainda precisa de um trabalho na base. E daí eu acho que talvez seja uma discussão também para os próximos anos, Thiago, de que cursos que não são da área de comunicação, mesmo curso, por exemplo, biologia, física, matemática, medicina, que tenham também algum tipo de qualificação no sentido de ensinar aqueles profissionais a se comunicarem, a usar. Então, não é porque é físico que não consegue se comunicar, não é porque está fazendo direito, medicina, que você não pode se comunicar, você deve se comunicar, né? Deve socializar o conhecimento, né? É isso aí. Bom, André, mais um intervalo aqui no MS em Pesquisa. No próximo bloco, o terceiro e último do programa, vamos falar um pouquinho mais do Mídia Ciência. A gente já volta. Seguimos aqui com o terceiro bloco do MS em Pesquisa aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o André Mazzini e eu já começo esse terceiro bloco perguntando para você, André. O projeto Mídia Ciência, a gente já falou algumas vezes, é uma realização da UEMS, com a Fundect, aí também com o apoio do governo do estado. Começou em 2020, começo de 2020, mas eu queria saber qual foi o start de vocês para poder dar o pontapé nesse projeto. Na verdade, essa versão, essa nova edição do Mídia Ciência começou em 2020, no ano do fim do mundo, né? Mas é um projeto que já existia antes, ele foi criado em 2016 ainda, era uma outra coordenação que tinha, na época, uma parceria da Fundect com o FMS, e ele ou seja, o Estado é um pioneiro, de certa forma, nisso. Eu conheço poucas iniciativas públicas, estaduais, que incentivam divulgação científica no Brasil, Thiago. Assim, o Mídia Ciência é um case mesmo para ser replicado. Até já foi objeto de estudo em dissertações de pós-graduação em Campinas, enfim, ele tem sido um bom case a respeito de divulgação científica. Então, ele já existia, ele tinha uma atuação ainda um pouco tímida, que foi crescendo, foi ganhando espaço, principalmente porque encontrou um espaço até social, né? Assim, o Mídia Ciência, ele serve tanto para divulgar pesquisas desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, e nós temos pesquisas incríveis sendo desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, especialmente eu falo das universidades públicas, que é as que eu tenho um diálogo maior, mas em todas, de uma maneira geral, nós temos uma pesquisa muito frutífera aqui em Mato Grosso do Sul. Então, a gente começou a divulgar essas pesquisas, e com o tempo a gente também passou a ser um ponto de apoio para a própria imprensa. Porque às vezes a imprensa vai tratar de alguns temas e precisa de fontes qualificadas, precisa de discussão, precisa chegar até a pesquisa, né? Então, o Mídia Ciência acabou também cumprindo esse papel de facilitar um pouco a divulgação de pautas, fontes, eventos a respeito de ciência e tecnologia. Então, é uma ação que essa de 2020 começou agora, ela tem até por conta de ter feito, de tudo entrado em lockdown entre aspas, né, mas a gente ter o home office, ter evitado o trabalho presencial, a gente tem dedicado bastante à produção de conteúdo em redes sociais, mas não só, né, temos tido uma ação, por exemplo, de divulgação, de popularização da ciência, em parceria com a Secretaria de Educação, de ir até as escolas, especialmente ensino médio, terceiros anos, aí, divulgando ciência, falando sobre ciência e falando assim, ó, daqui a um ano vocês vão para a faculdade e quais são as opções de educação superior, por exemplo, que a gente tem no estado? Nós temos várias universidades públicas, nós temos a UEMS, que tem 15 cidades, nós temos muitas opções de acesso ao ensino superior que nem sempre as pessoas conhecem, nem sempre as pessoas sabem que tem cota,
que o ensino é gratuito, que, enfim, que tem muitas opções que o Mídia Ciência também tem assumido esse papel de não só divulgar ciência, mas divulgar as possibilidades de qualificação científica, as possibilidades de formação no interior do Estado, né? Então, a gente tem tido várias ações nesse sentido. Bom, você falou um pouquinho, a pandemia chegou, mudou um pouquinho o foco da produção de vocês, mas a minha pergunta seguinte seria exatamente sobre isso. Vocês tiveram que mudar muito do planejamento de vocês no ano passado em decorrência da pandemia? Muito, tudo, na verdade, porque a gente fez a entrevista dos bolsistas no mês, com todo o planejamento para que fosse presencial, e no mês seguinte, acabou, não tinha mais. Não tinha mais a possibilidade de se encontrar. Então, a gente reformulou tudo. Então, sempre que os produtos que a gente demandava, gravações externas tiveram que ser suspensos. A gente acabou de lançar a revista Corumbela, por exemplo, e foi uma dificuldade, porque até o trabalho de fotografar as fontes, ir até os locais, fazer esses trabalhos de externa, que é muito importante para o jornalismo, né? Você sabe disso. A gente teve que se virar e produzir indoor mesmo. Mas, assim, foi um desafio, todo mundo está trabalhando em home office do projeto, nós temos uma equipe de comunicadores que estão produzindo dessa forma, está dando certo, mas a gente ainda sente falta do contato à distância. Esse contexto, no entanto, estimulou a equipe também, Thiago, a buscar alternativas de comunicação, a se arriscar um pouco mais. Eu falo até por minha conta mesmo, por exemplo, eu sempre fui um jornalista muito mais do texto do que do vídeo, mas com a pandemia precisou, então, assim, as ferramentas de comunicação que a gente tinha demandou que as pessoas do projeto também desenvolvessem outras expertises, né, outro tipo de proatividade, outro tipo de atuação, e a gente tem tido um efeito, assim, uma repercussão interessante. Nosso principal canal de comunicação tem sido o Instagram, até deixo a dica aí para os espectadores da TV Assembleia seguirem, o @MídiaCiência, e a gente tem produzido alguns materiais que já chegaram a muita gente, muita gente. Eu tive até uma surpresa, uma boa surpresa, recentemente, veio uma editora de um podcast da Folha aqui para Campo Grande, eu passei a tarde com ela, e ela conhecia o trabalho do Mídia Ciência através de um vídeo que a gente fez sobre a Corumbela. Então você vê que de pouquinho em pouquinho, pelo menos nesse ciclo de pessoas que se interessam por ciência, se interessam por divulgação científica, as comunicações da produção científica de Mato Grosso do Sul têm chegado bem longe. É claro que não só por causa do Mídia Ciência, é evidente, não teria essa pretensão de dizer isso. As próprias assessorias de comunicação das universidades fazem um papel sensacional nesse sentido, e Mato Grosso do Sul está bem no cenário nacional de produção científica. Legal. E, André, para a gente encerrar, como que você vê o Mídia Ciência aí nos próximos meses, nos próximos anos? A gente tem muita coisa que fazer ainda, Thiago, tem muita coisa. A gente tem, rodando paralelamente, tem a revista Corumbela, que é uma revista impressa de jornalismo científico. A gente acabou de relançar ela, uma edição que ela estava suspensa, e vamos lançar ela trimestralmente. A gente tem esse projeto de divulgação científica nas escolas que se chama Among Us na Minha Escola. A gente usa o joguinho do Among Us lá, faz uma encenação, um teatro, para falar sobre ciência e a possibilidade de formação, justamente porque a gente queria encontrar uma ponte de diálogo com esse público, que às vezes a gente tem dificuldade, né? Nós estamos também, nesse momento, na oficina, isso ainda está sendo elaborado, mas de produzir alguns conteúdos em parceria com a TVE, né, que é a nossa TV pública, estadual, a gente tem o maior interesse em alcançar mais gente através do rádio. A gente já produziu podcast também, então, assim, a gente está super animado para produzir, tem muita coisa acontecendo, mas, assim, levantando sempre a bandeira da ciência. Essa é a nossa missão, a nossa militância. A gente entende que nunca foi tão importante falar sobre ciência, a gente entende que nunca foi tão importante ouvir informações de fontes confiáveis, porque a gente sabe que existe uma dificuldade para as pessoas identificarem o que é confiável ou não, como nós falamos a partir de uma universidade estadual, a partir de uma fundação de apoio à pesquisa como a Fundect. A gente tem uma certa credibilidade para falar, e a gente quer usar isso, usar essa credibilidade das instituições que realizam o Mídia Ciência para falar com as pessoas e falar de um jeito que as pessoas entendam, né? A gente tem um compromisso com as pessoas entenderem o que a gente está falando,
e por isso, às vezes, a gente usa uma linguagem até com um pouco de humor, até enfim, a gente tenta usar as estratégias que nós temos, né? É isso aí. Bom, para quem está nos acompanhando aqui na TV Assembleia, o SMS em Pesquisa, nós acabamos de conversar com o André Mazzini. André, gostaria muito de agradecer pelo seu tempo em conversar com a gente aqui da TV Alemes. Muito obrigado vocês e parabéns pelo trabalho. Vocês são mais um parceiro aí nessa luta por divulgar ciência. Parabéns, Thiago. Agradeço mais uma vez. Bom, esse foi o MS em Pesquisa. Você pode nos acompanhar ao longo da programação da TV Assembleia no canal 9 do Cabo, em Campo Grande e também em Dourados. Mas nós estamos também lá no YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, que você confere essa edição, pode assistir a nossa conversa desde o começo, as outras edições com outros pesquisadores aqui do Estado, e também toda a produção da TV Assembleia e o trabalho dos deputados estaduais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.